O ministro da Defesa de Israel chegou a Washington para discutir os próximos passos da guerra na faixa de Gaza. Ele terá uma reunião com o principal diplomata americano, Antony Blinken, e também deve tentar destravar o envio de armas para Israel. Quem traz os detalhes ao vivo é a correspondente Mariana Jangiacomo, que tem as informações. Bom, então é isso. A ideia, Mariana, dessa visita é para o caminho da paz, ou a gente está falando de mais armamentos? O que significa exatamente e o que quer, né? O que querem esses visitantes? Boa tarde. Débora, boa tarde a todos. A gente tem que entender o contexto dessa visita, né? Então, uma visita que acontece no contexto em que há uma pressão cada vez maior sobre Israel, da comunidade internacional de forma geral, contra a ofensiva conduzida na faixa de Gaza e a forma como essa ofensiva está sendo conduzida. E se Israel tem cada vez menos apoio da comunidade internacional, principalmente dos Estados Unidos, fica cada vez mais difícil de continuar com essa ofensiva. Então, é nesse contexto que acontece essa visita do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e a conversa com o secretário de Estado americano Antony Blinken. Benjamin Netanyahu diz que os Estados Unidos pararam de oferecer armas, de oferecer munições para Israel. A Casa Branca nega isso, diz que tudo continua da forma como era, que os Estados Unidos continuam apoiando Israel, mas é fato que há cerca de um mês, quando se falava muito sobre a questão de invadir ou não Rafah, inclusive com muitos alertas do governo americano para que Israel não fizesse isso, os Estados Unidos barraram a entrega de algumas munições para Israel. Então, agora, Yoav Gallant pretende falar sobre isso com Antony Blinken e fica a questão, né, Débora, falando sobre paz ou não, é muito difícil que essa conversa vá resultar em um caminho para a paz, infelizmente, porque a gente tem visto essas negociações e a gente tem visto a postura de Israel de continuar com essa ofensiva enquanto não acaba com que o governo israelense diz ser o objetivo final, que é a erradicação do Hamas. Então a gente vê muitos passos de Israel no sentido de tentar continuar conseguindo, apoio, né, na verdade, para continuar seguindo com a ofensiva e não no sentido de paz. As negociações de paz até agora em direção ao cessar-fogo falharam, isso apesar da enorme pressão da comunidade internacional, apesar da aprovação no Conselho de Segurança da ONU da resolução pedindo por esse cessar-fogo, de decisões da Justiça também, do Tribunal Penal Internacional, enfim. Então é muito difícil que seja algo em direção à paz. Na verdade, Israel tenta conseguir esse apoio, né? Tenta manter esse apoio dos Estados Unidos.